Fala pessoal, tudo bem com vocês? Prestem atenção nesse vídeo por gentileza. Olha só, prestem atenção, tenta assistir até o final. Ele está legendado, beleza? Meus amigos, esse aqui é o David Wilcock. Apareceu agora suicidado, né? Parece que faz parte da lista de vários cientistas que estão sumindo. Cientistas que estão sumindo, a maioria ligada à pesquisa de antigravidade, energia livre, os extraterrestres e tudo mais. Aliás, o David Wilcock fazia parte, né, do grupo do alienígenas do passado, lá do History Channel. These people honestly believe that they are the descendants of gods, that they are the chosen, that they are God's special people, that we are delusional, and that the true creator is this wisdom principle that they think of as Lucifer. Muito estranha a morte dele. Vocês estão acompanhando? Pra você que tá duvidando aí, teoria da conspiração, saiu até na Fox News, cara. Mais de 11 cientistas desaparecendo, mortos, todos ligados à tecnologia secreta. Essa aqui é a última entrevista que ele deu numa live. Se liga nas palavras dele. Frankly, people are disappearing. Scientists are going missing. Now they're saying they're going to investigate this. The president himself is saying they're going to look into this and see if anything's going on. It's a little bit scary. Pra quem acompanha o trabalho do David Wilcock já sabe, né, que ele sofria muitas ameaças, inclusive direto da família Rothschild. Não, ele era ameaçado pelos lagartos em pessoa. They've tried and tried and tried. I have been given death threats directly from the Rothschilds 3 different times. They have actually had somebody that they could talk to. It's from them, through this person, to me, 3 times. Direct death threats from the Rothschilds. Shut up or we're going to take you out. Mas sério, a denúncia mais grave que eu acho que ele andou fazendo foi relativa ao tal povo escolhido, né? Com todo respeito, os narigudos que gostam de bater a cabeça na parede lá, que acham que o resto é tudo escravo deles. Se liga. These people honestly believe that they are the descendants of gods, that they are the chosen, that they are God's special people, that we are delusional, and that the true creator is this wisdom principle that they think of as Lucifer. That wisdom principle gave us ancient mystery school teachings, and that the enemy, which they call Adonai, the adversary, which we would call the Christian God, came to try to defeat them. Then they even take it a step further and they look at texts like the Bible and they say that where it says in the end times that God will take the money from the wicked and restore it to the just, that we as a planet are the wicked and they are the just. So this is how they justify their financial corruption. E aí, o que tu pensa disso? Deixa aqui nos comentários. Ele se matou mesmo, que tava com problemas mentais, ou foi apagado porque tava falando demais? Compartilha esse vídeo lá com teu amigo que gosta de uma teoria da conspiração real e parece que é muito real mesmo. Estão apagando os cientistas, quem poderia lutar contra esse sistema aí, né? Frankly, people are disappearing. Ok, pessoal, eu não sei o nome desse rapaz aí que fez o vídeo ou comentou no vídeo. Se por acaso também não tiver áudio no vídeo, pessoal, é porque eu tive que remover. Provavelmente o YouTube ele deve ter aí acionado a sua ferramenta de reivindicação de direitos autorais, beleza? Mas vocês podem acompanhar aí esse vídeo totalmente na íntegra lá no nosso canal Especulando os Fatos Sem Censura, e quem souber aí o nome do rapaz que fez a edição do vídeo, eu peço por gentileza que compartilhe aí nos comentários, por favor, né? Créditos ao rapaz aí que fez um excelente comentário em cima das informações que nós vamos, e alguns pontos que nós vamos trazer aqui no canal Especulando os Fatos, beleza, pessoal? Mas vamos ao que interessa, alguns pontos interessantes aí, como eu já falei, eu fiz um vídeo falando aí dos cientistas que estão desaparecendo, principalmente que tem relação com extraterrestres, que tem relação aí a tecnologias avançadas, informações que eu e você não temos acesso, tá, pessoal? Inclusive esse rapaz, aquilo que eu sempre falo para vocês, quando a pessoa ela tem uma repercussão muito grande na internet, pessoal, ela pode influenciar pessoas, ela pode fazer com que as pessoas entendam o que está acontecendo ao seu redor, e ela começa a passar essas informações de forma clara, de forma objetiva. Os indivíduos que estão lá no poder, pessoal, basicamente eles começam a se movimentar para tirar essa pessoa de cena. Como eles fazem isso, Gustavo? Eles fazem descredibilizando a pessoa, ou até mesmo como eles fizeram com esse rapaz, supostamente, né, a gente tem que falar dessa maneira, mas supostamente eles fizeram com esse rapaz aí, tirando ele de cena de forma permanente, tá, pessoal? É assim que eles trabalham, é dessa forma que eles trabalham, beleza? O ponto que ele mais abordava ali, pelo menos que eu entendi, tá, é a questão de extraterrestres. Eu já falei para vocês que essa agenda alien, pessoal, ela está a todo vapor, ela está se intensificando. Aquilo que era somente comentado dentro dos filmes hollywoodianos, nas séries, e era tratado ali como ficção científica, pessoal, agora está se tornando uma grande realidade. Por que, Gustavo, está se tornando uma grande realidade? Porque é o seguinte, pessoal, as instituições governamentais, as instituições que são basicamente tratadas como fontes oficiais de informações, elas estão falando que, nós estamos agora liberando informações para vocês em relação a OVNIs, em relação a extraterrestres. Nós estamos criando um site gov.com,
Isso é logicamente, eu já tratei aqui no canal, o governo americano ele fez um site somente para divulgar informações alienígenas, pessoal. Existe um departamento também criado no primeiro governo de Donald Trump, onde eles vão tratar assuntos relacionados ao universo, ao espaço, uma força direcionada somente ali a tratar assuntos espaciais, ou seja, né, defesa espacial, né, fora ali da Terra, tá, pessoal? Fora basicamente do poder que nós temos ali que protege as nações, que são os militares, tá bom, pessoal? Então isso já foi tratado dentro do governo Donald Trump. Agora a gente viu recentemente o Barack Obama falando que sim, existe um departamento, e esse departamento ele trata basicamente de alienígenas, de extraterrestres, de OVNIs. Posteriormente a gente viu o Donald Trump falando que o Obama ele não deveria ter falado ou tocado nesse assunto de alienígenas, né, pessoal? E posteriormente o próprio governo Trump ele já fez um domínio falando ali do alien.gov, que vai ser um site desenvolvido especificamente para colocar as informações de alienígenas extraterrestres, tá, pessoal? Inclusive, depois disso, eu fiz um vídeo aqui no canal Especulando os Fatos. Inclusive, tem esse vídeo aqui, vou deixar para vocês assistirem, quem ainda não viu, falando dos cientistas que estão desaparecendo. Como ele foi comentado ali, foi muito bem comentado pelo rapaz ali do vídeo, pessoal. Esses cientistas, eles tinham acessos a alienígenas, a estudos de extraterrestres, a estudo de OVNIs, tá, pessoal? E também de tecnologias avançadas, como, por exemplo, a tecnologia de antigravidade, tá? Beleza? Então, assim, pessoal, é aquilo que eu sempre comento com vocês. Quando esses indivíduos, como esse rapaz aqui, eles começam a influenciar pessoas, eles têm um alcance muito grande sobre as pessoas, o que o governo faz? O que esses indivíduos que estão lá no topo da pirâmide, que são fantoches, que estão em posições elitizadas, eles fazem? Tá? Eles vão lá e tiram essa pessoa de cena. Sei lá, eles vão descredibilizar essa pessoa. Se você está tratando aqui alguns assuntos que são fake news, a conta do cara é banida de forma permanente, a vida do cara é destruída em relação à reputação dele, ele não consegue mais expor algumas informações, principalmente nesse meio de comunicação que é a internet. No caso desse rapaz aqui, vocês viram, ele foi ameaçado 3 vezes ali pela família Rothschild, e a gente sabe que esses indivíduos, a família Rothschild, ela é basicamente uma das famílias mais poderosas do mundo, tá, pessoal? Ok? Pois bem, o engano alien, como eu falei para vocês no começo do vídeo, é uma agenda, pessoal, que ela está em curso há muito tempo, há décadas. E ela está para ser revelada ao mundo. Tá? Revelada eu falo no sentido do quê? Eles vão começar ali a apresentar esses seres extraterrestres, alienígenas. Eles vão ali de alguma forma falar, ó, eles vieram aqui para ajudar a nós. Eles fazem milagres, eles fazem prodígios. Eles vão enganar até mesmo, ou eles poderiam estar enganando até mesmo os escolhidos. Aqueles que estiverem conectados com a palavra, com as escrituras sagradas, esses indivíduos não vão ser enganados. Nós não vamos ser enganados, porque a palavra já nos alerta sobre o engano alien. Tá, pessoal? Esse é o primeiro ponto. Então, assim, qualquer pessoa que tentar falar algo contra isso, falar, ó, esses extraterrestres, eles são demônios, esses extraterrestres, eles não vêm de outros lugares, eles não vêm de outros mundos, eles não vêm de outras galáxias, né? Eles estão aqui. São anjos caídos, né? Tanto que ele comenta ali, ó, aquela galerinha lá, os jujus, né, eles acham que eles são descendentes dos deuses. E quem são esses deuses? Como a gente já fez a leitura no livro A Conspiração do Gênesis 6, são anjos caídos. E quem são esses descendentes? Muito bem retratado no livro A Conspiração do Gênesis 6, que nós estamos fazendo a leitura aqui. Inclusive, recomendo que vocês acessem a playlist que tem todas as partes dessa leitura. São os Néfilins. São essas famílias poderosas que comandam as corporações, comandam esses fantoches que estão sentados atrás de uma mesa bonita, chique, e tomando decisões baseadas no que essas famílias, esses descendentes aí
de anjos caídos que coabitaram com as filhas dos homens, que geraram os Néfilins, estão repassando para eles. Vocês estão entendendo a gravidade da situação, pessoal? Quando as pessoas elas começam a entender isso e elas começam a acessar esse tipo de informação na internet, principalmente de pessoas que têm uma influência muito grande, tá, pessoal? Esse cara ali, ele fez pesquisas e ele estava ali trabalhando com aquela série de documentário acho que do Story Channel de alienígenas alienígenas do passado. Vocês estão entendendo a gravidade da situação? Tá? Então assim, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, porque assim, são diversas informações que estão sendo propagadas na internet. Nós temos que fazer as nossas pesquisas independentes. Vocês não têm que confiar aqui no Gustavo. Fiquem sempre em alerta, tá? Esse é o primeiro ponto. Qualquer dúvida, fiquem com a palavra, com as escrituras sagradas. Ela é a verdade absoluta, tá, pessoal? Eu não sou o dono da verdade. Eu sempre falo aqui para vocês. Na dúvida, fiquem com a palavra, fiquem com as escrituras sagradas. Mas olha só o que está acontecendo. Eles nem escondem mais. E como o rapaz comentou, saiu até na Fox News, que é uma fonte oficial lá das mídias tradicionais lá nos Estados Unidos, pessoal. Né? Esse caso, como eu falei para vocês, eu tinha comentado ali alguns dias atrás aqui no canal, fiz um vídeo desses cientistas que eles estavam desaparecendo, certo? E agora tomou uma repercussão nova em relação a esse rapaz. Né? Ah, Gustavo, mas não tem nada a ver, não garante a salvação eu confiar em alienígenas, ou se eu não entender aí o formato da Terra, ou se eu não ter acesso a informações, ou eu não souber sobre informações dessas tecnologias avançadas, como foi comentado ali, a antigravidade e tal, etc. Cara, quando você começa a entender que esses indivíduos eles estão escondendo informações de mim, de você, porque eles sabem que isso vai ter um impacto muito grande, porque, cara, quebra toda aquela cadeia que foi construída desde quando você foi pequenininho. Você entrou no pré, você passou pelo ensino fundamental, você passou pelo ensino médio, você passou pela formação acadêmica, toda aquela lavagem cerebral, aquela feitiçaria que foi colocada na sua mente cai por terra. Quando você entende o verdadeiro formato da Terra, quando você entende a verdadeira cosmologia bíblica, quando você entende que extraterrestres, alienígenas, OVNIs, esses indivíduos eles não vêm de fora, eles estão aqui, eles são anjos caídos. A Bíblia nos alerta, fala que eles podem até mesmo se transfigurar em anjos de luz. São demônios. E os seus descendentes, como ele comenta ali, eles estão apenas replicando as suas ordens, passando para os seus fantoches. Presidentes, políticos, donos de grandes corporações e etc. Vocês estão entendendo a gravidade da situação, pessoal? Por que eles não querem que as pessoas entendam esse tipo, por exemplo, de tecnologia avançada? Porque as pessoas vão começar a questionar por que eles estão escondendo de nós isso? Por que eles não querem que você entenda, as pessoas entendam o verdadeiro passado da era pré-diluviana, de tecnologias pré-diluvianas? Porque tudo que foi ensinado para nós, que o cara pegava uma pontinha de pedra lá e ficava esculpindo, ou centenas de pessoas puxavam blocos enormes de pedras para construir as pirâmides do Egito. Esses tempos atrás são informações. Ali, eu não sei o que eles fizeram, um raio-x, eu não sei, uma tecnologia que mostraram, cara, a profundidade de uma estrutura que segurava as pirâmides, que pessoas comuns da época não conseguiam fazer. Então, a pseudociência que eles passaram para nós durante centenas de anos, ela cai por terra quando você começa a entender aí essas informações. Por isso que eu falo, a pseudociência, ela é uma religião. Porque ela te afasta do Criador. A verdade, o verdadeiro conhecimento que foi liberado e permitido pelo Pai, ele nos conecta ao Criador. Ele mostra a grandeza do Criador. E eles querem omitir isso de nós, eles estão fazendo isso. Quando alguém tenta vir falar a verdade, acontece isso. E vai acontecer com muito mais gente.
Quem assistiu, como eu falei no vídeo anterior, falando aí sobre os cientistas, quem assistiu esse vídeo, eu comento que no filme 2012, as pessoas ali digamos assim, que tinha posições privilegiadas, posições aí que de influência, tentavam falar alguma coisa aí para os demais no mundo todo, elas eram silenciadas. Não é uma teoria da conspiração. Não é alarmismo, não é sensacionalismo. Tá? As pessoas que estão tentando falar a verdade, elas estão desaparecendo. É isso que está acontecendo. Né? A Bíblia nos relata sobre esses indivíduos, como eles deram trabalho ao Criador. O Criador, ele teve que tomar algumas medidas para tentar, através dos seres humanos, para tentar coibir esses indivíduos descendentes aí dos Néfilins. E eles estão no poder até hoje. Só que como o ser humano e o pai, ele deixa as coisas acontecer de forma natural, ele sabe de todas as coisas, ele sabe o curso de todas as coisas, ele sabe o final de tudo. Mas ele deixa as coisas acontecerem de forma natural, daquilo que ele estabeleceu nesse plano físico. Ele colocou homens representando ele ali na terra, profetas, e através desses profetas ele passava suas ordens, mas mesmo assim, os seres humanos, eles continuavam idolatrando esses demônios. Sempre tinha alguém no meio ali do povo israelita que adorava esses indivíduos, que não seguia de forma minuciosa as ordens do Todo-Poderoso. E nós estamos vendo as consequências aqui de novo. Não há nada novo debaixo dos céus. Tá bom, pessoal? Então era isso que eu queria passar hoje para vocês. Muito obrigado a todos que chegaram até o final do vídeo. Chegou pela recomendação, se inscreva no canal e ative todas as notificações. Compartilhe nos grupos de WhatsApp, Telegram, nas redes sociais com o máximo de pessoas que vocês puderem para que essas informações possam chegar a mais irmãos. Tá bom, pessoal? Dá uma força aí para nós, por gentileza. Beleza? E aquilo que eu sempre falei para vocês ali, ó. Faça suas pesquisas independentes, eu não sou o dono da verdade, estou aqui para agregar um pouco de informações com vocês, tá bom, pessoal? Estou aqui para aprender com vocês. Sempre fique com a palavra, com a Bíblia, com as escrituras sagradas e peça sempre discernimento ao Criador para que vocês não caiam nesses enganos. Beleza, pessoal? Ok? E aquilo que eu sempre recomendo, eu não conheço o rapaz aqui do vídeo, eu não sei como ele trabalha lá no canal dele, no que ele acredita de forma aprofundada. Eu estou baseando as minhas informações, eu dei os créditos aqui para ele baseado nesse vídeo, tá, pessoal? Achei interessante. Então, assim, Gustavo, mas o cara é isso, Gustavo, o cara é aquilo. Eu não conheço o canal dele de forma aprofundada. Eu sempre falo, vai lá, se você se interessou, quer mais conteúdos do cara, vai lá, pesquisa o canal do cara, veja como que é. Se você concorda, beleza. Se você não concorda, retém aquilo que é bom para você. Beleza? Ok? Sempre analise todos os canais, todas as pessoas que eu passar aqui. Não quer dizer que eu estou concordando com ela. Eu achei interessante essa parte do vídeo e eu estou retendo essa informação que eu achei interessante. Os pontos que eu não concordar, eu vou expor aqui para vocês. Beleza, pessoal? Então era isso. Forte abraço a todos. Shalom, até mais. Tamo junto. Abraço.